Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre os Correios, que é mais uma estatal que está respirando por aparelhos nesse momento. Acabou de sair aqui o relatório de como que foi o ano de 2024 para os Correios. E já vou te dar um spoiler logo aqui no início. Meu amigo, foi um desastre. Um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais. Qual é a empresa que você conhece que fecha com um rombo de mais de 3 bilhões de reais e se mantém de pé? E para piorar, o presidente dos Correios não tem sequer um plano para tentar reverter essa situação. E eu te digo já uma coisa, para mim é o fim da linha para os Correios se os Correios continuarem nas mãos dessa turma que está tocando a empresa nesse momento. Mas não é porque o negócio dos Correios é um negócio ruim, está no mercado ruim, muito pelo contrário. Há alguns anos atrás, os Correios registraram um lucro de quase 4 bilhões de reais. Como que eles conseguiram fazer isso? Colocando gente minimamente competente para tocar a empresa. Os Correios, a partir de 2017, eles focaram em quê? Focaram em ser consistentes, acabaram com aquele negócio de greve, todo mês tinha greve dos Correios, investiu em ser eficiente, investiu em tecnologia, em segurança, e os Correios começaram a fornecer os seus serviços para grandes players do mercado, como por exemplo a Amazon, o Mercado Livre, consumia os serviços dos Correios. E mesmo não estando no seu auge da produtividade, poderia ter produzido muito mais, mas mesmo assim, entregando minimamente aqui um trabalho justo, os Correios conseguiram bater recorde de lucro, colocando quase 4 bilhões de reais para o caixa do governo, para o governo investir no país. O problema é que a estatal voltou a ser mal administrada, voltou a ser o que era antes, uma máquina de torrar dinheiro na mão do Lula e da sua companheirada. E abriu novamente os cargos de diretoria para que o Lula pudesse colocar os seus companheiros que não entendem absolutamente nada de gestão, eles não estão ali para gerir nada, estão ali para ganhar dinheiro. E a empresa voltou a ser um poço de ineficiência, mas o problema, segundo o atual presidente dos Correios, é que eles pegaram os Correios sucateados. Olha só, uma empresa que gerava quase 4 bilhões de lucro estava sucateada. Imagina agora, hein, que está gerando aí um prejuízo de quase 4 bilhões de reais também. Na realidade é que os Correios não estavam do jeito que eles gostariam que tivesse, que é do jeito que está agora, enfraquecido, prostrado, na sarjeta para que eles pudessem fazer o que eles bem entenderem. Vamos entender melhor esse caso, eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia do meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível e você vai entender como tudo isso impacta diretamente no nosso bolso. Afinal de contas, os Correios gerando um prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de reais, você sabe quem é que vai pagar essa conta, né? Pois é, eu tô olhando para a pessoa que vai pagar essa conta. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like, você que já conhece o nosso trabalho, é inscrito aqui no nosso canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, não precisa se inscrever agora, ó, segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá para o conteúdo. Você já sabe que os Correios fecharam com um prejuízo bilionário, prejuízo histórico de mais de 3 bilhões de reais no ano de 2024. Só que para você entender o que aconteceu com esse ano de 2024, que eu vou trazer todas as informações, a gente vai construir aqui uma linha do tempo, uma mini linha do tempo de alguns anos atrás para cá, para você entender a que pé que estavam os Correios até antes do Lula assumir a presidência da República e como que os Correios saíram de uma empresa que gerava lucro para o caixa do governo para uma empresa que gera agora prejuízo para os cofres públicos, prejuízo esse que nós vamos ter que pagar, você sabe muito bem disso, né? Olha essa matéria que saiu no Poder 360. Lá em 2021, os Correios registram um lucro líquido de 1 bilhão 530 milhões de reais em 2020. E o governo, naquela época, queria privatizar a estatal, ou seja, é uma empresa que pode gerar muito retorno para os cofres públicos, é muito mais eficiente, é muito mais lucrativo colocar pessoas competentes para tocar a estatal e essa empresa repassar os lucros para o governo, assim como é em outros lugares do mundo com empresas privatizadas, assim como acontece também com a Petrobras. E em 2020, olha, foi o 4º ano seguido que a estatal
estatal registrava resultado positivo, ou seja, consistentemente a empresa estava dando lucro, gerando lucro para o governo. Coincidentemente, foi exatamente no momento que a Dilma saiu, que o PT saiu do governo, a estatal começou a dar lucro. A partir do momento que o PT assumiu novamente o governo agora em 2023, a estatal começou a dar prejuízo. Que coincidência, não é verdade? Aqui no gráfico, ó, mostra lá em 2015, no governo da Dilma, que a estatal registrou um prejuízo de 2 bilhões de reais. Em 2016, um prejuízo de 1,5 bilhão de reais. A partir de 2017, olha, já registrou um lucro. Por quê? Porque o governo começou a demitir um monte de gente. Ah, Josué, começou a demitir um monte de carteiro? Não, cara, começou a demitir um monte de diretor que tocava a empresa, cargos que funcionavam muito como cabide eleitoral, que não gerava nenhum retorno para a empresa, que não fazia a empresa produzir mais. Muito pelo contrário, gerava um maior gasto. Então foi só mandar essa galera embora, começar a botar ordem na casa, acabar com o negócio das greves e os Correios começaram a sair do buraco. Então 2017 registrou um lucro, 2018 também registrou lucro, 2019 também registrou lucro e em 2020 registrou um lucro de 1,5 bilhão de reais. Logo do ano seguinte aconteceu o que com os Correios? Novamente um lucro e agora um lucro recorde. Olha essa matéria que está aqui no site do gov.br. Os Correios registram um lucro recorde de 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. Nos últimos anos, a empresa implementou ações de modernização e readequação para ampliar a eficiência. Ou seja, simplesmente os caras trabalharam, fizeram minimamente o dever de casa, um trabalho básico do básico, mas está aqui, ó, o resultado. Um crescimento de 101% em relação com o ano anterior, o ano de 2020. E a empresa ainda teve uma evolução de 113% no indicador financeiro EBITDA, que é, cara, o principal indicador financeiro para entender se a empresa ela tem capacidade de ser lucrativa, que é tirar o lucro antes do pagamento de impostos, de amortizações de dívidas, de juros. E é assim que uma empresa é avaliada, analisando a sua capacidade de gerar lucro. E os Correios estava aumentando em 113% esse indicador, essa capacidade. E qual foi o trabalho que eles fizeram? Básico do básico, diminuíram a sua despesa e aumentaram a eficiência para você aumentar a sua receita. Foi exatamente isso que aconteceu. Ó. Outro ponto apresentado pela estatal diz respeito à remodelagem das operações para fortalecer a qualidade da entrega, visando dar mais celeridade e assertividade ao processo. Houve a ampliação da capacidade por meio da automação, ou seja, colocando sistemas de automação para fazer esse trabalho ser mais eficiente, no processo conhecido como tratamento, onde os objetos passam pela separação para chegar ao seu destino, ou seja, existia um mínimo de planejamento, um mínimo de trabalho, um mínimo de investimento, modernizando o sistema dos Correios, e foi exatamente isso que gerou para os Correios a possibilidade de ele ser lucrativo. E a turma que estava tocando os Correios naquela época ainda tinha um sonho, tinha projeções, que estava a pé de acontecer. Só que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Qual era a projeção dos Correios? Olha, entre as projeções dos Correios para os próximos 5 anos estão dobrar o volume de encomendas, dobrar o resultado da receita, triplicar o patrimônio líquido da estatal, além de manter os 2 dígitos na margem do indicador financeiro, o EBITDA, como eu te falei, que é o indicador financeiro mais importante que mostra a capacidade da empresa gerar lucro. Ou seja, meus amigos, existia um trabalho, existia um planejamento, as coisas estavam acontecendo, não é porque estava acontecendo por osmose, não, é porque existia realmente um trabalho sendo executado, um trabalho simples, básico, porém voltado para fazer com que a empresa gerasse lucro, mas eles não contavam que entraria novamente uma turma para tocar o governo, para assumir os Correios e transformar os Correios, antes em uma máquina de gerar receita, agora tem uma outra turma que pensa completamente contrário, pensa em destruir o patrimônio público, que é a turma do Lula e companhia. Olha essa matéria que saiu há menos de um dia na revista Veja. Em grave crise, Correios deixam de entregar correspondência. Ou seja, cara, cadê aquele planejamento que os Correios seriam mais eficientes, ia dobrar a sua capacidade de entrega? O que está acontecendo, cara? Na realidade, os Correios agora estão passando por uma crise violenta, uma crise tão forte que os Correios estão deixando de fazer o seu serviço, que é entregar correspondência. Ou seja, o core business dos Correios estão comprometidos nesse momento. Por quê? Por conta da crise instaurada na estatal a partir do governo Lula. E o Ministério Público Federal acaba de abrir um inquérito para investigar, entre aspas,
possíveis irregularidades na estatal que fechou o ano passado com um rombo bilionário nas contas. Mais de 80 mil funcionários que tem os Correios. Como é que os caras destroem uma estatal como os Correios e não são investigados? Ninguém é responsabilizado por essa covardia que estão fazendo com os Correios. Vai ficar por isso mesmo? Isso aqui é inacreditável. Coisas que só acontecem no Brasil. Isso não faz sentido. E a matéria, cara, fecha com chave de ouro. Ao longo de seguidos governos petistas, é bom lembrar, os Correios sempre estiveram nas páginas policiais por causa de escândalos de corrupção. Pois é, quem poderia imaginar que o Lula e companhia estariam sendo investigados agora pelo Ministério Público Federal por conta de toda essa irresponsabilidade nos Correios, que sempre tiveram nas páginas policiais por conta de escândalos de corrupção, hein? Quem poderia imaginar uma situação dessas? Essa outra matéria que saiu no caderno de economia do G1 diz que rombo bilionário dos Correios prejudica a conta de estatais e preocupa o governo. Você acha que está preocupando o governo para o governo resolver o problema dos Correios? De colocar gente competente lá? Você acha que eles não sabiam que aconteceria esse problema, esse rombo nos Correios? Eles sempre souberam disso. Nesse momento eles estão preocupados porque isso está manchando ainda mais a imagem do governo que está vendo aí, ó, estamos há um pouco mais de um ano das eleições, eles vão ter que se movimentar para tentar limpar a barra. E haja dinheiro público para eles tentarem limpar a barra do governo. E tá aí, ó, a cara do incompetente, o Fabiano Santos, que é o atual presidente dos Correios, pau-mandado do Lula, que não faz a menor ideia do que fazer para resolver o problema dos Correios nesse momento. Por quê? Porque não tá na mão dele, meu amigo. Quem manda e desmanda nisso tudo aqui é o Lula. E o papel do Fabiano nesse momento é só tirar a responsabilidade das costas do governo e colocar no governo anterior. Não, o problema foi o governo anterior que entregou pra gente os Correios sucateados. Sucateados gerando um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Você quer conhecer um líder incompetente? É aquele que não assume responsabilidade e não tem sequer um plano de ação para resolver um problema. Não tem plano de contingência. Esse é o tal do Fabiano Silva que está à frente dos Correios, está destruindo a estatal do nosso país. O presidente dos Correios minimiza o déficit, mas evita citar lucros. Quando questionado sobre o rombo de 3,2 bilhões de reais, Fabiano Santos, que é o responsável por esse déficit, afirma ter um plano para a recuperação, mas não diz quando a estatal será lucrativa. O presidente dos Correios, o Fabiano Santos, tem o cargo cobiçado por partidos do Centrão, como União Brasil e o MDB. Mas você acha que o Lula vai entregar de mão beijada essa máquina de gerar dinheiro, essa máquina de cabide eleitoral para o Centrão? É óbvio que não, meu amigo. O Lula indica que não deve entregar a estatal para partidos que não seja o PT. Ou seja, essa legenda já diz muita coisa, né? Aspas para o presidente dos Correios, o Fabiano. Os Correios foram preparados para serem privatizados. Os Correios foram sucateados. Não se tinha investimento em tecnologia. Justamente o contrário do que ele está falando, eu acabei de apresentar aqui nessa matéria, né? Hoje a gente lida com um setor que é estratégico. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das suas operações, que investem em modernização do seu parque tecnológico. E isso é vital para uma empresa como os Correios. Então, esse sucateamento, ele tem um preço que é muito alto e que a empresa paga. Pois é, ele poderia apresentar esse número pra gente, né? Como que está sendo a eficiência dos Correios hoje em comparação com como que era antes, como que a robotização está diminuindo o tempo de entrega de um pedido, diminuindo os custos para os Correios. Mas isso ele não tem número nenhum, não apresentou absolutamente nada, somente historinha para boi dormir. O que a gente vê de número é isso daqui, ó. Isso aqui é um número que fica muito claro pra gente, ó. Sob o Lula, os Correios voltam a dar prejuízo contínuo. Não é um prejuízo esporádico, é um prejuízo contínuo. Estatal teve lucro durante os governos Temer e Bolsonaro. Resultados aqui embaixo, ó, em bilhões de reais. Meu amigo, não importa quem é que estava aqui, ó. Só importa pra gente isso aqui, ó. Os Correios estavam tendo problema na época da Dilma. Sempre tiveram problemas na época do Lula, lá na década de 2000. Na época da Dilma não foi diferente. Só que em 2015 teve um buraco aqui de mais de 2 bilhões de reais. Entrou o Temer no final ali de 2016. O que aconteceu? Teve um rombo de 1,5 bilhão de reais, mas a partir daí os Correios começaram a dar lucro. E teve o maior lucro da história no governo Bolsonaro em 2021. Não importa quem tá aqui tocando o país
país, meu amigo, só importa pra gente aqui é número. E logo em seguida, após a saída do Bolsonaro, os Correios começaram a dar prejuízo. Aqui tem uma questão, que o governo Lula fez uma manobra contábil e fez o lucro de 2022 virar prejuízo. Na realidade, 2022 teve lucro, mas por conta da manobra contábil, que aqui explica como é que funciona, segundo o governo Lula, teve um prejuízo de 800 milhões de reais em 2022. Mas em 2023 teve um rombo de 600 milhões de reais e agora em 2024, meu amigo, um buraco de 3,2 bilhões de reais. Esse número aqui, ó, é um dado até setembro. Só que a gente já tem um número cheio de 2024, 3,2 bilhões de reais de prejuízo. Bom, meus amigos, eu já trouxe muitas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Esse aqui foi só o estopim. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo, o que está acontecendo com os Correios. Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. Também é extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, você sabe muito bem que esse tipo de matéria que eu trouxe aqui não vai ser divulgado amplamente no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais brasileiro, compartilhando com pelo menos um grupo que você participa, com pelo menos uma pessoa que você conheça e sabe que precisa ter acesso a essas informações. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.